Graça e paz, meus irmãos. Hoje, 31 de janeiro de 2021, estamos encerrando aí o mês de janeiro, debaixo da graça do Senhor Jesus. E junto com você, com sua família, aí no culto, este culto do canal da Igreja Congregacional em São José da Mata, aqui em Campina Grande. Louvamos a Deus porque temos a oportunidade, de novamente estarmos juntos. E hoje, fechando, aí esse mês de janeiro, vamos contar com a presença do pastor Roberto Lopes, pastor auxiliar, co-pastor, ali da Igreja Congregacional Conservadora da cidade de Cupira. Ele estará conosco hoje, é um grande amigo. Tive a oportunidade, de pregar na sua ordenação, e louvamos a Deus. Aliás, na sua posse, lá na Igreja Congregacional do Cabo de Santo Agostinho. E ele hoje está ali na cidade de Cupira. Para nós é uma grande alegria ter o pastor Roberto conosco nesta noite. Então, vamos juntos, bem dizer, celebrar e adorar o nome do Senhor. Muito bem, momento também muito importante do culto, que é a leitura da Palavra de Deus. Você que está aí já com a sua Bíblia, você pode abrir. Vamos fechar esse mês de janeiro com o último cântico do Saltério, que é o cântico que fecha ali o Saltério, um convite universal do salmista para louvar a Deus. E neste final de mês, eu quero então fazer este convite a você, para juntos, com a leitura deste salmo, fazermos um grande louvor ao Senhor. Salmo 150, que diz assim: Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Atenção para o verso 6. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Amém. Que convite maravilhoso. Convite a um louvor, Toda a humanidade celebrando a Deus, louvando a Deus com todo o seu fôlego, com toda a sua energia, com toda a sua alegria. Este final de mês nós louvamos a Deus. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Amém. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória
minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto, sim, naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, Bem, agora convido você para juntos, fazermos um momento de oração. Agradecer a Deus, por esse mês que está chegando ao final. Agradecer a Deus porque Ele tem cuidado de nós, mesmo diante de tudo que temos vivido, visto, no país e no mundo. Mas precisamos permanecer em oração, permanecer clamando a Deus e louvando o seu nome, porque Deus é bom, sua bondade dura para sempre. Então, vamos juntos nesse momento, juntar a minha família com a sua, fazermos este momento de oração. Deus, nós te agradecemos por esse mês que está chegando ao final. Podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Queremos te louvar pelo teu cuidado, queremos te agradecer pela tua graça e misericórdia, e queremos também clamar a ti, meu Deus, pela nossa nação, que o Senhor abençoe toda esta nação, que esta nação possa compreender e te buscar, ó Deus, como o único caminho, o único Salvador, o único que pode de fato guardar, abençoar, suprir as nossas necessidades. Estende tua mão sobre os que estão enfermos, os que estão hospitalizados, os que estão nas UTIs. Esteja confortando os familiares, meu Deus, que perderam seus entes queridos. Mas te louvamos também pelas pessoas que estão se recuperando desta pandemia, os que venceram esta pandemia. Nós te louvamos também por eles. Abençoa os que estão trabalhando na linha de frente, os profissionais da área da saúde, principalmente, os professores, todos os outros, meu Deus, que estão no dia a dia, na batalha, que o Senhor esteja cuidando de todos eles. Abençoa esta semana, estenda a tua mão sobre este culto, abençoando o teu servo que trará a mensagem e abençoando cada família que semanalmente se reúne aqui conosco para celebrar o teu nome e ouvir a tua palavra. Abençoa este novo mês que se avizinha, este novo mês que se aproxima,
que o Senhor em tudo nos conduza. Abençoa também a nossa igreja em São José da Mata, todos os seus membros, congregados, toda a liderança, todo o distrito de São José da Mata também. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados, passemos, né, esta semana aí também em oração, colocando nossas vidas, nossas famílias diante do Senhor. Daqui a pouco, a mensagem da Palavra de Deus. Graça e paz, meus amados irmãos. É com muita alegria que recebo esse convite do pastor Helder para lhes transmitir essa breve mensagem da Palavra de Deus. A minha gratidão a Deus, primeiramente, e também ao pastor Helder, que é um amigo nosso, uma pessoa muito querida, e por nos ter feito esse convite de podermos trazer essa mensagem, essa palavra da parte de Deus para cada um de vocês que acompanham esse canal, para os irmãos, em especial aos irmãos da Igreja Congregacional de São José da Mata, aí em Campina Grande. Portanto, desde já nós queremos agradecer a Deus e também ao pastor Helder por essa oportunidade de falar aos irmãos nesse momento. Meus amados, nós queremos fazer uma leitura da Palavra de Deus. Eu gostaria de convidar você a acompanhar conosco o que está registrado na Palavra de Deus no livro dos Salmos, Salmo de número 11, o texto da Palavra de Deus que fala sobre uma firme confiança no Senhor. É um salmo de Davi, Salmo de número 11, que diz assim: No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte. Porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Que o nosso Deus nos ajude, meus amados, a compreender a sua santa e bendita palavra. Eu convido você a orar nesse instante conosco para pedirmos ao nosso Deus a sua orientação para a meditação da sua palavra nesse momento. Vamos orar. Santo Deus, nosso Pai eterno, Deus de amor, de justiça, Senhor de eterna bondade, nós queremos, ó Deus, louvar o Teu nome, porque o Senhor nos deu a Sua palavra. Queremos, ó Senhor, louvar o Teu nome porque Tu te revelaste a nós. A Tua palavra nos alimenta, a Tua palavra nos fortalece, a Tua palavra, ó Deus, nos faz caminhar em triunfo, confiados, ó Deus, na Tua graça, no Teu amor e nos Teus cuidados para cada um de nós. É por isso, ó Deus, que nesse momento nós Te suplicamos. Sê conosco, nos ajuda a compreender a Tua palavra, nos ajuda, Senhor, a encontrar na Tua palavra o conforto para as nossas almas. É o que nós Te oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, nós queremos meditar nesses instantes no Salmo lido, Salmo de número 11, pensando a partir do tema uma firme confiança no Senhor. Este salmo, meus amados, é um salmo de confiança. É um salmo no qual o rei Davi, o salmista Davi, expressa a sua confiança no Senhor.
Acredita-se que Davi compôs este salmo enquanto ele era perseguido pelo seu filho, Absalão, pelo seu próprio filho. Ele estava passando por uma grande tribulação, por uma grande dificuldade, e então ele compõe este salmo, esta oração, essa confiança que ele demonstra no Senhor. Nós estamos vivendo momentos difíceis, momentos atribulados, estamos aí terminando ou acabamos de encerrar um ano muito difícil, um ano que vai ficar marcado na história da humanidade e na história de cada um de nós, com certeza. E estamos aí iniciando um novo ano. Estamos terminando agora o primeiro mês do ano. E com aquela sensação, com aquele pensamento de como será esse ano, como é que nós vamos receber esse ano de 2021, ou como estamos o recebendo. A pandemia tem afetado a humanidade como um todo, é algo sem precedentes na história da humanidade. Nunca se viu algo dessa magnitude, algo dessa complexidade. As nossas igrejas que precisaram parar suas atividades durante algum tempo, e mesmo agora retornando, mas ainda temos algumas limitações, não podemos retornar da mesma forma que era antes. A gente não sabe até quando isso vai perdurar, isso vai permanecer. O fato, meus amados irmãos, é que nós estamos enfrentando momentos difíceis, momentos de incertezas. Incerteza na área da saúde, incerteza na área da economia, incerteza nas próprias relações sociais, enfim, incertezas de todos os tipos e em todas as áreas. E é exatamente nesse momento de incertezas, nesse momento em que nós não sabemos o que nos espera nesse ano, ao mesmo tempo em que nós temos aquela esperança, aquele desejo de que as coisas melhorem, de que essa pandemia possa passar, de que nós possamos retomar nossas atividades. O que nós temos visto são notícias nada consoladoras, notícias nada encorajadoras. Nós temos visto aí mutações do vírus, a situação se agravando, pessoas morrendo, pessoas sendo ainda atingidas por essa situação. E o fato, meus amados irmãos, é que nós precisamos ter uma firme confiança no Senhor. É isto o que esse salmo nos apresenta. O salmista Davi, ele apresenta para nós, para cada um de nós, uma firme confiança no Senhor. Nós podemos dividir este salmo em duas partes. Os versículos 1 a 3 descrevem a situação do necessitado, a situação daquele que está vivendo momentos difíceis e que precisa dessa confiança, precisa do auxílio do Senhor. A segunda parte, os versículos de 4 a 7, nos descrevem exatamente qual é a fonte da confiança do salmista. Observe que, segundo os entendidos, segundo os estudiosos, Davi estava fugindo, ele estava fugindo para salvar a sua própria vida. Quando o seu próprio filho procurava matá-lo, o seu próprio filho tentava matá-lo, tentava destruí-lo. Portanto, ele nos apresenta aqui qual era a fonte da confiança que ele tinha. Portanto, nós queremos pensar brevemente nesses dois pontos. A situação do necessitado e a fonte da sua confiança. Observando os versículos 1 a 3, nós podemos
ver que aquele que passa por tribulações e que é perseguido tende a viver fugindo, tende a viver em desespero. Há uma tendência natural daquele que passa por tribulações, daquele que é perseguido. O homem natural, quando ele passa por tribulações e quando ele é perseguido, a tendência é fugir e andar em desespero. Embora o salmista Davi, naquela situação em que ele viveu, ele precisou fugir. Ele precisou fugir não porque estava em desespero. Ele precisou fugir porque ele precisava salvar a sua pele de fato. Observe que ele nos diz: no Senhor me refugio. Ele começa o salmo com uma afirmação segura, com uma palavra de confiança, uma palavra de segurança. Ele diz: no Senhor me refugio. Mas observe que Davi enfrentava lutas internas. Ele enfrentava medo e perturbações. Porque no próprio versículo 1, ele diz: no Senhor me refugio. Como dizes, pois, a minha alma, foge como um pássaro para o teu monte. Como dizes, pois, a minha alma, foge. Ele demonstra a sua confiança inteiramente no Senhor. Ele confronta aqueles que o aconselhavam a fugir. Ele confronta aqueles que não tinham essa confiança no Senhor. O versículo 2 ele nos mostra algo interessante. Ele diz: porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Esse versículo nos mostra algo que todos nós estamos expostos. Todos nós podemos enfrentar tribulações. Ele diz que os ímpios armam o seu arco para dispararem a sua flecha contra os retos de coração. E no versículo 3, ele coloca algo bem interessante, meus amados. Ele trata de algo muito presente em nossos dias. Ele diz: ora, destituídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Observe que o salmista Davi, ele nos aponta para algo que é uma realidade. Muitas vezes o homem de Deus, muitas vezes o justo, ele é alvo dos ataques do inimigo, ele é alvo dos ataques do ímpio. A Escritura nos diz que o diabo, que é o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, ele anda em nosso derredor como um leão rugindo, buscando alguém para tragar, buscando alguém a que possa devorar. Então, nós podemos entender por aqui que o servo de Deus, o homem de Deus, o homem e a mulher de Deus, o crente em Cristo, ele é alvo do inimigo, ele é alvo de Satanás, é alvo do inimigo das nossas almas. O inimigo das nossas almas está a todo tempo e em todo momento rugindo ao nosso derredor, buscando nos tragar, tentando nos devorar. É isso que Davi nos mostra aqui nesse versículo 3. No versículo 2 e 3. Os ímpios, eles andam armando a sua flecha, armando o seu arco, para dispararem contra os retos de coração. São os ataques, as setas malignas que tentam nos atingir. E aí ele pergunta nesse versículo 3, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Ou seja, quando são destruídos os fundamentos, a verdade e a injustiça, elas são sufocadas. Quando os fundamentos, aquilo que é justo, aquilo que é correto, quando esses fundamentos eles são destruídos, o que pode fazer o justo? A verdade ela torna-se sufocada. Isso nos faz lembrar o que diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 1, a partir do versículo 18. Observe que Paulo diz assim,
Romanos 1,18, ele diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Observe que a Escritura nos afirma que a ira de Deus ela se revela contra toda impiedade, contra toda a maldade, contra toda a perversão dos homens, aqueles que detêm a verdade pela injustiça, aqueles que procuram destruir os fundamentos. Portanto, respondendo a essa pergunta de Davi, voltando ao Salmo de número 11, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o homem de Deus? Ele não pode fazer nada. Mas ele coloca a sua confiança em Deus. Porque Deus é aquele que pode restituir esses fundamentos. Deus é aquele que mantém os fundamentos. Observe que a Bíblia também nos ensina que nenhum edifício poderá resistir sem um firme fundamento. E se os fundamentos de uma edificação forem destruídos, esse edifício ele vai ruir. Portanto, meus amados, a nossa única esperança está no Senhor. É lembrarmos do que nos diz o salmista logo no primeiro versículo, quando ele afirma: no Senhor me refugio. Porque destruídos os fundamentos, o que é que o justo pode fazer? Ele não pode fazer nada, a não ser confiar em Deus, a não ser esperar pelo Senhor, esperar pela providência de Deus com uma firme confiança no Senhor. A segunda parte do Salmo, que vai dos versículos 4 até o versículo 7, nos aponta a fonte da confiança do salmista, que é a fonte de confiança de cada um de nós. É a fonte da confiança que tanto eu quanto você devemos ter. Observe que a firme confiança do salmista encontra o seu fundamento no que está aqui no versículo 4. Ele diz assim: o Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. E algo que me chama muita atenção, meus amados irmãos, e me consola, é quando eu me lembro que o Senhor está no seu santo templo. É quando eu me lembro que o Senhor está no seu trono. Como ele diz aqui no versículo 4, nos céus tem o Senhor o seu trono. Ah, meus amados irmãos, isso é algo consolador. É algo confortador saber que este mundo não está entregue à sua própria sorte. Este mundo não está entregue ao léu. Ele não está jogado ao léu, relegado à sua própria sorte. Existem algumas pessoas que dizem, existe uma linha de pensamento aí que afirma que Deus ele criou o mundo, criou todas as coisas, mas ele deixou tudo funcionando sozinho. Existem alguns desavisados que acreditam que Deus ele não se envolve na condução da história, que Deus ele não se envolve no desenrolar dos fatos, que o mundo vai seguindo o seu rumo de forma automática e que Deus está apenas olhando, apenas observando. Algumas dessas pessoas chegam a afirmar até que Deus sequer conhece o futuro porque ele deixou o mundo funcionar sozinho e ele não sabe nem aonde vai dar. Mas, meus amados irmãos, não é isso que a Bíblia nos ensina. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Porque o Senhor está no seu santo templo e está assentado no seu santo trono.
Este mundo não está entregue a si mesmo, este mundo não está perdido, este mundo não está jogado à própria sorte. Nós temos um Deus, nós temos um soberano, nós temos um Senhor que reina, nós temos um Rei que conduz todas as coisas, que é soberano sobre tudo e sobre todos e que nada foge das suas mãos. Nada foge da sua providência. Portanto, meus amados, a minha vida e a sua vida estão nas mãos do Senhor. Essa pandemia que nós estamos vendo, esse vírus que está aí se proliferando cada vez mais, tudo isso está debaixo do controle de Deus. Os homens estão se debatendo. As autoridades estão atônitas, buscando a todo custo uma cura, buscando de todas as formas uma solução para esse problema. E esquecem-se, muitas vezes, muitos deles se esquecem que Deus está no trono. O Senhor está assentado no mais alto e sublime trono, não apenas contemplando todas as coisas, não apenas olhando, não apenas assistindo, mas reinando, governando, conduzindo cada ato da história. Cada passo que a humanidade dá, Deus está contemplando e conduzindo todas as coisas. O soberano está assentado no seu trono e nada escapa das suas mãos. Diz ainda o salmista que os seus olhos estão sobre todos os homens. Ninguém pode fugir da sua face. Ninguém pode fugir da sua presença. Os olhos do Senhor estão sobre todos os homens. Estão contemplando os bons e os maus. Os versículos 5 e 6 nos mostram que tanto justos quanto injustos estão debaixo da vista de Deus. Estão debaixo da vista julgadora de Deus. Versículo 5 diz assim: o Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Os olhos do Senhor estão sobre todos, contemplando os bons e os maus, os justos e os injustos. Todos estão debaixo dos olhos de Deus. Todos estão debaixo do julgamento de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 2, ou melhor, na segunda carta aos Coríntios, e no versículo 5, capítulo 5, versículo 10, ele diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. O salmista nos diz que todos estão sob os olhos do Senhor. Os seus olhos estão atentos a todos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Todos nós vamos comparecer diante de Deus. Ninguém vai passar desapercebido, ninguém vai passar batido diante de Deus. Ele contempla a todos. Embora que o resultado deste julgamento, do qual diz o apóstolo Paulo aqui, que todos vão comparecer perante o tribunal de Cristo. Mas a Escritura também nos diz que o resultado desse julgamento será distinto. Será diferente para justos e para injustos, para salvos e para perdidos, para crentes e para incrédulos. Escrevendo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, e no versículo 13, o apóstolo Paulo diz que manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um.
o próprio fogo aprovará. Para os justos, esse julgamento de Deus será de aprovação. Para os ímpios, para os injustos, será de reprovação, será de castigo e castigo eterno. Os justos, estes, viverão para sempre com o Senhor, no gozo eterno. Os ímpios, estes estarão no castigo eterno, estarão debaixo do castigo eterno. Os olhos do Senhor estão atentos e estão sobre todos os filhos dos homens. E termina o salmista afirmando: porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, e os retos lhe contemplarão a face. O salmo conclui enfatizando essa justiça de Deus, bem como o seu amor por ela. Ele ama a justiça, e os retos lhe contemplarão a face. Os salvos, os santos de Deus, estes receberão a recompensa eterna, a glória eterna, a vida eterna. Não nos esqueçamos, meus amados irmãos, tenhamos esta firme confiança, sabendo que a fonte desta firme confiança está no Senhor. O salmista começa dizendo: no Senhor me refugio. No versículo 4 ele diz: o Senhor está no seu santo templo, contemplando a todos. E ele termina o salmo no versículo 7 dizendo: porque o Senhor é justo. Não nos esqueçamos dessas verdades. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a Igreja Congregacional de São José da Mata. Que Deus abençoe ao pastor Helder e a todo o povo congregacional aí em São José da Mata. Um forte abraço a todos e, mais uma vez, a nossa gratidão a todos por essa oportunidade e, acima de tudo e acima de todos, a nossa gratidão ao nosso Deus. Receba o nosso abraço e também um abraço fraterno da Igreja Evangélica Congregacional Conservadora de Icupira. Um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Chegando ao final, ao final do mês, ao final do culto, agradecemos a Deus, agradecendo ao pastor Roberto Lopes, pastor auxiliar da Igreja Congregacional Conservadora lá da cidade de Icupira, Agradecemos a ele, agradecemos a você que esteve aí conosco e quero lembrar que no próximo domingo vamos começar uma nova série de mensagens, Uma série de mensagens marcada pela presença de personagens bíblicos. Meus colegas pastores estarão trazendo um personagem bíblico, explicando, aplicando, ministrando a palavra do nosso Deus. É a nova série que vai começar aí no primeiro domingo do mês de fevereiro. Queremos desejar uma boa semana, um novo mês a todos. É o que deseja toda a igreja congregacional em São José da Mata, Campina Grande, Paraíba, Brasil. Fique aí com o cântico final, em nome do Senhor Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do bendito Espírito Santo esteja com todos vós, hoje e sempre. Amém. Uma boa semana para todos, em nome de Jesus. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto, o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os seus planos não consigo entender.
prefiro confiar